Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Então, vamos continuar a aula de hoje estudando sobre trigonometria nos triângulos. Existem alguns ângulos que são chamados de ângulos notáveis. São os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Esses ângulos, eles são chamados de notáveis porque eles são utilizados com muito mais frequência do que os outros ângulos. Por exemplo, 35, 57, são ângulos que são usados com muita frequência, esses três ângulos aqui. Como eles são usados com muita frequência, os professores, as provas, a banca não têm obrigação de fornecer o valor do seno, do cosseno e da tangente desses ângulos. Vocês precisam decorar essa tabela, tá bom? Para ajudar vocês a decorar, existe uma musiquinha, que ela é feita no formato da musiquinha de Natal, tá bom? Eu vou cantar com essa minha voz rouca horrorosa e vocês, por favor, ignorem minha voz. É só para aprender como é que a gente decora isso, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Aí você vai botar tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Aí tudo que tem 3 e 2 você bota a raiz. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá bom? De novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, eu uso essa música, apesar de não gostar nada de cantar, para ter um jeito legal de decorar isso, porque na minha época eu achei difícil decorar. E eu não vou dar isso, nenhum professor costuma dar em prova. Vocês precisam realmente decorar, tá bom? Então é muito importante que vocês saibam isso. Bom, como exemplo eu vou usar o exercício que diz: obtenha o valor de x em cada uma das figuras a seguir, tá bom? Isso vai ser basicamente a aplicação da trigonometria nos triângulos e a gente vai precisar da nossa tabelinha de ângulos notáveis que a gente construiu, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu sei que eu tenho um ângulo, aqui mede 4. Eu tenho um ângulo de 60 graus, eu sei o valor da hipotenusa e eu quero encontrar o valor do lado oposto a esse ângulo, tá? Lembrando, esse lado aqui que está junto com um ângulo é adjacente. E esse lado aqui é o oposto. Bom, quando a gente vai falar sobre ângulo oposto, vamos nos lembrar que a gente está falando sobre seno, porque, ó, seno de um ângulo é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, beleza? Então, já que eu preciso do cateto oposto, eu vou usar a relação seno, tá bom? Então, vamos lá. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 4, tá bom? Aí, aqui na minha tabela, eu vou ver quanto que é seno de 60 graus. Ó, seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, no lugar de seno de 60, eu vou colocar raiz de 3 sobre 2 é igual a x sobre 4, beleza? Aqui você pode multiplicar cruzado, tá? 2 vezes x, 2x é igual a 4 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3, tá bom? X é igual a 4 raiz de 3 sobre 2, o que equivale a dizer que x é igual a 2 raiz de 3, porque raiz de 3 não tem o que a gente possa fazer, então a gente vai dividir esse 4 por esse 2, tá bom? Vamos nesse outro exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, eu tenho o cateto oposto, que é 8, ao ângulo, e eu quero achar o cateto adjacente. Então, eu preciso de uma relação trigonométrica que envolva cateto oposto e cateto adjacente. Lembra que essa é a tangente? Tangente de θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Sobre cateto adjacente, tá bom? Então, vamos usar essa relação. O cateto oposto aqui é o 8. Então, tangente de 30 graus é igual a 8 sobre o cateto adjacente, x, tá? Que tá junto. Aí, a gente vem aqui na nossa tabela, tangente de 30 graus, ó, 30 graus, tangente, raiz de 3 sobre 3.
A gente vai colocar raiz de 3 sobre 3 é igual a 8 sobre x. Vamos multiplicar cruzado. 3 vezes 8, 24. Então, x raiz de 3 é igual a 24. Aí, o que a gente vai fazer? Para ele dividir tudo por raiz de 3, que a gente tem que deixar esse raiz de 3 sozinho. Esse x sozinho. Tá? Mesma coisa aqui, tá, gente? Aqui a gente não passa o 2 para lá dividindo. Então, é a mesma coisa, passar o raiz para lá dividindo. Aqui você vai cortar, vai ficar x é igual a 24 dividido por raiz de 3. Nesse caso, a gente vai precisar racionalizar, tá? Porque a raiz nunca pode ficar no denominador. Racionalizar nada mais é do que multiplicar os dois termos por alguma coisa que você possa eliminar a raiz. Geralmente é o próprio raiz. Raiz de 3 sobre raiz de 3. Professora, mas por que eu posso fazer isso? Porque raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. E qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, essa multiplicação aqui é como se fosse um roubo que a gente está cometendo, mas usando as regras do jogo, tá bom? A gente pode multiplicar qualquer número por 1, porque 1 não muda nada. Então, eu troquei, ao invés de 1, eu botei raiz de 3 sobre 3, que é 1, tá bom? Agora vocês vão ver para que isso vai ser útil. X é igual, aqui multiplica numerador, numerador, denominador, denominador. 24 raiz de 3, dividido por raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, ó, corta a raiz com o expoente, com a potência, porque eles são operações inversas, vai ficar x igual a 24 raiz de 3 sobre 3. 24 dá para dividir por 3 e dá 8. X igual a 8 raiz de 3. Tá bom? Beleza, acabamos essa.